tema da nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, é ambição, pecado ou virtude. Ambição, pecado ou virtude. Então, o tema central aí, que a gente vai trabalhar hoje, é explicar por que algumas pessoas não são ambiciosas e de que forma isso interfere no desempenho dela, tanto pessoal quanto profissional, tá? Então, eu espero ajudá-los a reconhecer na vida de vocês aspectos que possam estar puxando o freio de mão do desempenho profissional de vocês, enquanto vendedores, enquanto profissionais de qualquer área, tá bom? Então, a ideia central é descobrir exatamente isso. Por que é tão difícil para as pessoas, às vezes, aderir à oportunidade da UP, ou então aderem e depois desistem, pois aí de 6 meses o sujeito abandona. E por que é difícil, na maioria das vezes, a pessoa tocar qualquer outro projeto? Esse que é o tchan, né? Às vezes a gente fala assim, puxa, mas é só em relação à UP. Não, mas é qualquer outro projeto. O interesse da pessoa, como diziam, né, no passado, é fogo de palha, né? A pessoa fica entusiasmada, daí põe murcha. Então a gente vai descobrir também o porquê disso, tá? Vamos dizer assim, a palavra-chave, se fosse para a gente dizer assim, uma frase que condensasse tudo que a gente vai falar hoje, a frase seria a seguinte: sem ambição, a vida fica destinada à estagnação. Certo? Se você não tem ambição, você está destinado a ficar estagnado. Essa aula ela tem como base o capítulo 6 deste livro, os 9 atributos dos vendedores realmente comprometidos, né? É o que trata da ambição em vendas, a relação que existe entre a ambição e o trabalho do vendedor. Vocês vão ver que eu não vou falar quase nada sobre ambição e dinheiro, mas eu vou falar da ambição do ponto de vista de impulso, de volição, aquilo que faz com que você corra atrás de alguma coisa. Namora? Não namora ainda? Mas quer namorar? Na hora que você estiver apaixonado, você vai perceber que a ambição vai estar presente aí. É o desejo de querer algo mais. Ok? Então, neste momento, já podemos admitir que você ambiciona uma namorada. Com certeza. Não é? Então, é a ambição que faz com que a gente se mexa. Então, está aqui capítulo 6 e também está baseado aqui neste livro, Habilidade com as Pessoas, que é um livro recente. A história desse livro é a seguinte: ele é composto de 6 livros menores. Então, o primeiro livro trata da comunicação como uma arte esquecida. O segundo livro trata da surdez mental. Certo? O terceiro livro trata do desafio da autoafirmação, a necessidade de assertividade. O quarto livro fala da inércia cognitiva, que é onde está, vamos dizer assim, sepultada a ambição, a raiz da ambição. Ela é totalmente contra a inércia cognitiva. Bom, o quinto livro fala sobre a impotência diante dos conflitos interpessoais. E o último livro, da imaturidade eufêmica. Por que a gente precisa tanto de feedback? Por que tem gente que precisa que o outro reconheça, que o outro elogie, que o outro bate palma? Sendo que um adulto psicologicamente saudável não precisaria de nada disso. Então, como você disse, assim, tem muito de psicologia aqui sim. Inteligência emocional. Também, principalmente a inteligência social. Mas não tem muito a ver com a psicologia que se é ensinada nas universidades, não. Dos motivos pelo qual eu deixei a PUC e escolhi fazer uma licenciatura em filosofia é que a filosofia trata de realidades. A gente acha que o filósofo é meio aéreo, meio voado, mas não. O objetivo da filosofia é tratar de problemas reais. E esse livro aqui tem muito disso. Né? Então, escreveu foi até uma forma de uma catarse, né? Então, o livro 4, que trata da persuasão, que é onde a gente vai falar de inércia cognitiva,
tem muito do conteúdo dessa palestra de hoje, tá bom? Então vamos começar. Era uma vez um fósforo e uma vela. Eles estavam escalados para iluminar a sala da casa naquele dia. E aí o fósforo chegou para a vela e disse assim: vela, hoje é a gente. Então você se prepara, porque a partir das 8 a gente tem que estar clareando a sala da casa. E aí a vela entrou em desespero: não, mas se você me acender, eu vou derreter dos pés à cabeça, fósforo. Não faz isso, não mexe com isso. E aí o fósforo caiu em si e falou: caramba, realmente, mas se eu não convencê-la, eu não vou cumprir o meu papel e ela também não. E aí deu início um processo de convencimento, filho. E ele chegou para a vela e disse: não, vela, tudo bem, eu entendo, mas a função da vela é ser acesa, é iluminar, você precisa clarear a visão de todos com a sua luz. E eu estou aqui para te ajudar nisso. E aí depois de uma meia hora de conversa, ele conseguiu fazer com que a vela aceitasse ser acesa por ele. Moral da história: se a gente quiser, assim como o fósforo, alcançar os nossos objetivos, a gente vai ter que aprender a convencer os outros. Por outro lado, existem também muitas pessoas que estão igual à vela. Elas precisam ser convencidas, porque do contrário elas estão acomodadas e conformadas com a condição que elas estão. Eu tenho 90% de certeza que vocês encontram muitas pessoas assim no dia a dia de vocês. Acomodadas, conformadas. Então a inércia cognitiva não é o natural. Ela é o controle, o contrário da natureza, né? Porque, como eu brinquei com o Lucas ainda há pouco, é da natureza humana querer mais. A palavra ambição, ela vem da mesma raiz de ambiré, que significa ambiente. Em outras palavras, ambicionar as coisas é você querer mover-se livremente. Então envolve duas coisas: você ter um objetivo definido, escolhido por você, e você mover-se em direção a ele. Então, se você quer a definição de ambição, é essa: escolher um objetivo e mover-se em direção a ele. Só para você ter uma ideia de como isso é natural na vida humana, considere o seguinte: seu pulmão funciona sozinho, certo? Você não precisa mandar ele respirar ou não. O coração é a mesma coisa. A audição é a mesma coisa. São sentidos de funcionamento involuntário. Independente se a gente quer ou não, eles estão funcionando. Porque é assim que a vida se mantém. Agora, a alimentação a gente tem que escolher, né? O que a gente come, o que a gente não come. Mas qual que é a forma pela qual o corpo nos indica de que precisa ser alimentado? A fome. A fome. A fome é um impulso de ambição. Está fazendo você falar só, corre atrás, né? Se não se alimentar, todo mundo vai morrer aqui. Todos os órgãos do corpo vão parar de funcionar. Então, a natureza da vida nos impulsiona para um passo a mais, para alguma coisa que vai vir pela frente. Ok? Como se fosse uma programação básica que a gente tem de caminhar. Outro exemplo é o da criança. Se o bebê não tivesse ambição, ele nem ficar sentado ele não ficaria. Mas depois que ele fica sentado, ele quer ficar de pé. Depois que ele fica de pé, ele quer andar. Depois que ele quer andar, ele começa a falar. Ele começa a ir atrás daquilo que ele quer. Isso é ambição. Então, se a gente não tivesse ambição, a gente não teria aprendido nem a andar. O problema é que a inércia cognitiva é algo que gruda na gente ainda na infância. Nós vamos ver daqui a pouco as causas da inércia cognitiva, que você vai entender por quê. Então, deixa eu só te explicar o termo. Por que chama inércia cognitiva? Se a gente lembrar da primeira lei da mecânica de Newton, a inércia, a lei da inércia, diz que um corpo permanece em estado de repouso até que seja exercida sobre ele certa medida de força. Ok?
Uma vez que você colocou ele em movimento, se você não exercer uma força no sentido contrário, ele continua em movimento contínuo. Às vezes essa força é o próprio atrito, né? Então pense nisso aplicado às pessoas. Existem pessoas que estão inertes. Se você não falar, elas não fazem, ou então são tão teimosas que elas vão fazendo e alguém tem que ir lá puxar, senão o cara cai no buraco. Mas tem um aspecto cognitivo aí, que se refere à falta de raciocínio, processos mentais que indicam para a pessoa o que ela pode ou não fazer. Então, se você analisar bem, a inércia cognitiva ela é um fenômeno que ocorre quando a pessoa carece de objetivos pessoais, ou seja, ela vive no automático, buscando objetivos definidos pelos outros. Vou te dar um exemplo que você vai entender. Tem gente que levanta todo dia na mesma hora, pega o mesmo ônibus, vai para o trabalho. Sai do trabalho na hora do almoço, pega o ônibus, vai almoçar em casa. Volta de casa para o trabalho, trabalha à tarde, deu 6 horas, bate o cartão, sai de novo. E faz isso há 15, 20 anos. Não tem problema nenhum se ela está feliz. O problema é que na maioria das vezes a pessoa não está feliz. Porque ela vive no automático. Aí você fala para ela assim, mas por que você continua fazendo isso? Não sei, a minha vida é assim. E por que você trabalha tanto? Não, porque a empresa precisa de mim. O que ela está fazendo? Está buscando um objetivo que não foi definido por ela. Outras pessoas preferem a inércia cognitiva porque são incapazes de definir os próprios objetivos. Então, dos dois jeitos é ruim. Tanto a pessoa que vive no automático, quanto aquela que vive buscando objetivos definidos pelos outros. Então, quando a gente se depara com uma situação assim, é natural a gente se perguntar, mas como que a pessoa consegue levar uma vida assim, retilínea? Como que a pessoa consegue? Então, a partir de agora, nós vamos ver as causas dessa inércia cognitiva. Por que que isso acontece e por que que isso é uma característica, em especial, do brasileiro. Então, coloque aí as causas da inércia cognitiva. Eu vou ler alguns trechos aqui direto do livro, para a gente não perder dados assim por uma falha de memória, tá? Por favor, não repare. Então, olha lá. Primeira causa da inércia cognitiva é a acomodação. A acomodação. Quando você vai arrumar lá a garagem da sua casa, ou o quartinho de bagunça, né? Toda casa tem um quartinho de bagunça. O que você faz para arrumar? Você acomoda as coisas. Acomodar tem esse sentido, colocar de modo cômodo. A acomodação de uma pessoa, ela se dá em virtude do meio em que ela vive. Então, as pessoas com quem você conviveu, em outras palavras, lhe acomodaram. Certo? Daqui a pouquinho você vai ver que depois que o sujeito cresce, que ele tem a opção de escolha, aí o fenômeno muda de nome. Essa primeira causa é a acomodação. Eu vou indicar um filme para vocês podem assistir o filme, vocês vão ter aí um fechamento disso que a gente está falando aqui. O filme se chama O Show de Truman. O Show de Truman. O Show de Truman é um filme de 1998, com o Jim Carrey. Nesse filme, assista que você vai gostar. Nesse filme, o Jim Carrey interpreta um vendedor de seguros, né, o Truman Burbank, em que a vida dele todinha acontece dentro de uma cidade cenográfica. Então, desde que ele nasceu, ele vive um Big Brother, né? Então, há 30 anos, é um programa de super audiência, né? Todo mundo acompanha a vida dele, e ele não sabia que vivia num reality show. E aí, em um dado momento, ele começa a falar assim:
Puxa, eu queria ir para as Ilhas Fiji, né? O sonho dele que ele acalentava era viajar para uma das Ilhas Fiji. E aí todo mundo desencorajando. Aí o sujeito falou assim, não, mas eu vou. E aí ele descobre que a vida dele era fictícia. De maneira similar, acontece o mesmo com a gente. Todo mundo, a hora que nasce, entra, por assim dizer, em 5 clubes diferentes. A gente ganha uma carteirinha válida para 5 clubes. O primeiro clube é o clube da família. A nossa família tem a responsabilidade de nos ensinar a viver no mundo, certo? Quando eu digo família, né, às vezes a pessoa pode ter sido criada por um tio, tia, avó, não tem problema. Pai, mãe, não tem problema. Quem nos criou tem a responsabilidade de nos inserir no mundo. Só que ao fazer isso, eles passam para a gente as crenças, padrões, limitações que eles têm, medos, inseguranças. Entendeu? É uma forma de nos acomodar. Os hábitos também. Sim. É uma forma de nos acomodar. Isso vai fazendo com que a gente pegue aquele jeito, né? Aquele estilo de vida. Mas, Simon, mas como assim? Isso quer dizer então que a gente é um fantoche? Em certo sentido, sim. Porque para a gente crescer, a gente depende dos outros. Se você tem um gato lá na sua casa e o gato cruzou com a gatinha lá e vai dar cria, o gatinho nasceu, 10 dias depois ele já sabe o que é ser gato. O ser humano morre com 90 anos e não sabe o que é ser humano. Então é da nossa natureza depender dos outros para nos formar. É por isso que a influência da família é tão grande. O segundo clube é o clube da religião. Pode anotar aí. O primeiro clube é a família. O segundo clube que nos acomoda é o clube da religião. Para a gente falar um pouquinho disso, vamos voltar lá na época da reforma religiosa, século XVI. Naquela época, ao passo que a Igreja Católica condenava o lucro, mas lucrava nos bastidores, os protestantes criaram, por assim dizer, uma nova religião, e aí aqueles que praticavam o lucro afluíram para ela. Logo, o capitalismo cresceu. Agora, sabe o que isso tem a ver com a gente hoje? Já você vai entender. Porque se na sua crença religiosa, que você ouve desde criança, é errado ser ambicioso, é errado querer mais, é errado ter coisas boas hoje, dificilmente essa pessoa vai ser ambiciosa. Entendeu? Terceiro clube, a sociedade em que a gente vive, seu círculo social. Seu círculo social. Olha que engraçado. Até a década de 70, era proibida a cirurgia de mudança de sexo. O médico que fizesse, por exemplo, uma cirurgia, uma mastectomia, ele poderia ser preso, ter a sua licença cassada, nunca mais vai poder trabalhar como médico. Na década de 70. Na década de 90 passou a ser aceitável essa cirurgia de mudança de sexo. Hoje, o SUS faz essa cirurgia. Está vendo como é que uma mudança social muda a maneira de pensar das pessoas? Só que quando o assunto é ganhar mais, é viver melhor, a sociedade é hipócrita. Porque ao mesmo tempo que ela fala assim, olha, a gente tem que aplaudir aqueles empresários que fomentam o comércio local, se o sujeito trabalha muito, ela condena o cara. Olha lá, explorando os coitadinhos dos funcionários. Olha lá, o fulano quer ficar rico. Olha lá, tá vendo lá que Batista quebrou porque queria muito. Tá vendo a incoerência? De novo, a gente aplaude a riqueza de um lado e critica o rico do outro. Ora, se o sujeito não aprendeu a querer mais dentro de casa, não aprendeu a querer mais na religião, e a sociedade condena, dificilmente essa pessoa vai querer melhorar de vida. Ela vai ser acomodada. A média, né? Compreendeu até aí?
Tranquilo? Quarto clube. Quarto clube. A educação formal. Engraçado, quando a gente fala de educação, a gente volta à época da Revolução Industrial. Os donos do capital, eles tinham condições de fazer a máquina movimentar e tinham mais dinheiro, certo? E com isso, os filhos dos pobres não tinham outro destino a não ser empregados. Só que aí, como disse o Paulo Freire certa vez, né, aquele educador brasileiro, os burgueses, eles conseguiram ter uma educação privilegiada para os seus filhos e, ao mesmo tempo, eles conseguiram controlar a educação dos pobres. Em outras palavras, eles conseguiram ensinar as técnicas de empreendedorismo, de comércio para os seus filhos e manter os seus empregados, por assim dizer, na mesma condição. Então é claro que houve muitas revoltas e, para não perder produção, o que eles fizeram? Vamos dar o que os funcionários estão querendo. Entre essas coisas que foram concedidas, foi também o estilo de educação que, entre aspas, ensinava a mesma coisa. Mas não seja inocente, tá? Se você for aqui no São João da Escócia, se for no Objetivo, você vai perceber que é muito diferente do que se ensina na escola padrão. Totalmente. A qualidade do ensino é outra. Logo, se não se aprende a mesma coisa, Sam, mas está ficando louco. Quando chega na faculdade a coisa muda. Não muda. O Centro Universitário Leonardo da Vinci fez uma pesquisa recentemente e apontou a influência da educação burguesa no ensino superior hoje. Apenas 2% dos universitários brasileiros querem ser donos de negócio. Os outros todos querem ser empregados. Passar um concurso público. Mas quer fazer. Tirou as palavras da minha boca. Olha aqui, quer ver? Nossa, eu converso com muitos universitários. O sonho deles é fazer um concurso, passar um concurso público. Esse livrinho aqui, ele trata da história da educação no Brasil. E olha que interessante aqui. Chega um capítulo aqui que ele fala da escolarização na Primeira República. A Primeira República no Brasil foi de 1889 a 1930. Escuta o barulho. Essa crescente demanda, procura pela educação, deveu-se em especial à escolarização ser entendida, naquele momento, como caminho possível para o emprego na estrutura administrativa do Estado. Desde a década de 30, o sonho do brasileiro é ser funcionário. Continuar na corrida dos ratos. Tá vendo? Diz que o Brasil não vai pra frente. Agora olha lá. Questão cultural, né? A última forma de acomodação. Olha aí. O próprio mercado de trabalho. Se você está seguindo aquela analogia dos clubes, né? O último clube é o clube do mercado de trabalho. Simon, como assim? Ora, se a própria educação incentiva o emprego público, o mercado de trabalho também. Aí tem um fator que precisa ser considerado, né? O empresariado, de modo geral, é amador. A classe empresária não é profissional. Os caras não sabem ser patrões. Eles acham que porque herdaram dinheiro, eles têm um rei na barriga. Aí, desculpe a palavra, mas eles começam a cometer um monte de cagada. Logo, os melhores funcionários cascam fora. É simples assim. E os piores funcionários continuam. Logo, o negócio não prospera. Aí é fácil culpar, tipo. Não é fácil, mas cadê o meu profissionalismo, entendeu? Então, quando a gente começa a cavar, o próprio mercado acomoda a pessoa daquele jeito ali. Não, eu vou te pagar aqui um salário mínimo aqui porque o mercado está difícil. Não é que o mercado está difícil. É você que não é profissional. Se você analisar, ao lado tem um concorrente seu ganhando dinheiro.
fazendo a mesma coisa que você. Ok? Então o mercado também acomoda. Se você parar para pensar, a própria ideia de aposentadoria é uma ideia falaciosa, né? Na década de 30 do século passado, quando Getúlio Vargas criou a aposentadoria, havia 15 brasileiros trabalhando para cada aposentado. Todo mundo acha que a Previdência foi para ajudar o pobre. Não foi. Foi uma forma de o governo lucrar. Você entendeu? Se tinha 15 para 1, ou 15 contribuindo, eu pago 1, vai sobrar 14. Hoje a conta só para você ter uma ideia, no segundo semestre de 2013, tinha 1,2 brasileiros trabalhando para cada aposentado. Dos 45 milhões de brasileiros que trabalham e recolhem, né, que é oficial, é o número do IBGE, se você fizer essa conta aí, de 45 milhões, e colocar do outro lado 30 milhões de aposentados, você vai ver que dá 1,5. Só que o trabalho informal no Brasil é grande. Então, se isso já não for um dado negativo, não é nada. Esses velhinhos que você vê passeando aqui em Poços, posando de gatinho aí em Coreto, representa 1%, o 1% dos aposentados que conseguem viver da aposentadoria. Então, aquela ideia de viver tranquilo acabou. E a pessoa não cair em si e começar a trabalhar na sua idade, ela fica. Eu acho que já não vou, na minha época não vai existir mais aposentadoria. Provavelmente não, sabe por quê? Não vai existir mais. De acordo com o IBGE, para quem pretende se aposentar em 2050, né? Se eles continuarem jogando a data para frente, né, Paulo? 220 anos. Em 2050, o número de aposentados e o número de adolescentes vai ser praticamente o mesmo. Aposentados, pessoas acima de 65 e adolescentes de 16 para baixo. Então vai ter um gap ali, ó. Não vai ter dinheiro. Você pode até estar aposentado, mas não vai ter dinheiro para te pagar. Não adiantou nada. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu tenho dinheiro, eu tenho direito. Você também tem direito a ter um salário digno. Você também tem direito a ter segurança pública. E o Estado não consegue prover, por mais que esforce, não consegue dar tudo. Não consegue dar saúde. Conversou hoje, né, Lívia? Hoje um rapaz aí falou que o pai dele aposentou da Petrobras com 17 mil reais. Olha aí. Eu peguei na hora e falei pra ele, cara, esquece isso que da nossa época aí. Não vai ter, vai ser impossível eu aposentar com isso. Não é de duvidar, eu não espero nada diferente. Ok, a primeira causa aí da inércia cognitiva que mata a ambição é a acomodação. Isso é uma coisa que é feita com a pessoa. Agora depois já chegou na idade do Lucas, o sujeito pode escolher, você concorda? Opa, peraí, eu li um texto do Simon Hill, fui lá na palestra dele e vi que ao longo da vida eu fui sendo acomodado, eu não queria ser assim. Só que aí o sujeito começa a olhar para a vida dele e fala assim, mas é tão bom do jeito que é tão seguro, estou tão estável. Aí ele começa a cair em contradição, ele entra num paradoxo. Aquilo que ele quer é muito diferente daquilo que ele está disposto a fazer. Aí entra a segunda causa da falta de ambição, da inércia cognitiva, que é o conformismo. Entendeu? A primeira causa é a acomodação, a segunda causa é o conformismo. E de novo, no Brasil, isso é endêmico. Vamos falar disso, sabe por quê? Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Os psicólogos sociais, eles chamam de self-social, aquela identidade pública que a gente tem. Isso daí se baseia, em grande parte, na cultura que a pessoa vive. Então, esse conformismo, ele é cultural. Vamos explicar aqui rapidamente para vocês. A nossa matriz genética, ela é basicamente feita de indígenas
negros e portugueses. Ok? Então, se a gente pegar um pouquinho do começo da colonização brasileira, você já vai entender por que o brasileiro é conformado. Coloque aí na frente de conformismo a ideia de pegar a forma. Se conformar é pegar a forma de alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Quando eu coloco água num copo, você concorda comigo que a água pegou a forma do copo? Ela se tornou um copo. Ela se conformou. Em termos humanos, isso também acontece. Eu pego a forma de uma coisa que está pronta, de uma embalagem, de um rótulo. É isso que aconteceu ao longo desses 515 anos aí de Brasil. Vamos ver de que jeito? Se você chega lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, é mais ou menos 5 milhões de índios no solo brasileiro. Ok? Enquanto os portugueses estavam interessados apenas no extrativismo, não tinha problema nenhum. Na hora que eles começaram a querer dominar a terra, aí os índios deram um grito. Porque a gente pensa que o índio foi dominado quieto, não foi, né? Se você pegar nos livros de história, houve muita briga. Só que aí, o índio vinha com arco e flecha, contra, paulada e tiro. É óbvio que alguém ia perder nessa conta aí. Com o passar do tempo, os índios foram migrando. Se você pega o mapa do Brasil, por onde que os colonizadores chegaram? Porto Seguro, Bahia, né? Aquele pedaço ali. Hoje, a maior concentração de índios, vocês sabem onde que é? Mato Grosso. É no sul. Roraima. Lá na ponta, Na outra ponta, né? que eles foram entrando mata dentro. Em outras palavras, os índios fugiram. Mas houve também aqueles índios que ficaram junto dos portugueses. Eles tiveram que se submeter às regras dos europeus. Né? A gente fala português, mas em geral, vamos colocar aí os europeus de uma forma comum. O que isso tem a ver, sabe? Tem a ver que os indígenas que ali ficaram tiveram que acostumar a ser empregados, escravos, na terra que até ontem era deles. As mulheres foram estupradas, as crianças foram violentadas, os homens apanharam, a dignidade do índio caiu. No caso daqueles que decidiram conviver com os europeus. Okay? Num segundo momento, vieram para cá os negros. Vocês sabem como é que era feito esse recrutamento dos escravos? O sujeito estava andando lá no vilarejo, então no mato, catando fruta, tomava uma paulada na cabeça, desmaiava, acordava dentro de um navio, sem saber para onde ia, corrente no pé, chicote nas costas, rema. Chegava aí no Brasil, descia, num lugar que ele não sabia, né, o que era, como era, e era tratado, né, como um bicho. O escravo na África, enquanto ele ainda estava na África, ele era dado como pagamento de dívida, como oferenda, certo? Eles eram doados, os filhos eram doados. Então era esse tipo de personalidade que veio para o Brasil. Chegando aqui, tem um historiador que ele diz que o escravo negro, na época da colonização, ele precisava de 3P. Era pano, para cobrir as partes baixas, pão, só davam pão para o escravo, e pau, para ele poder trabalhar. Então agora pensa, ó, o índio submisso, certo? O negro tratado como bicho. Como é que é a matriz emocional dessas pessoas? Positivo ou negativo? E a própria matriz portuguesa, né? Que boa parte veio os renegados também. Isso, nós vamos falar disso agora. A gente acha que os portugueses que vieram para cá, ou era só a escória, que nem foi lá na Austrália, que também não é o caso,
que os portugueses que vieram para cá, os degredados, né? A palavra era degredado. Era o sujeito que cometia gafes sociais e ele era renegado na corte portuguesa e era despachado para uma das colônias. Gafe social é você coçar o nariz em público, soltar pum em público, fazer fofoca. Então pensa você, tá lá em Portugal e de repente você comete uma gafe, fala mal do dono da padaria, eles te mandam para cá. E o Brasil tinha aquela fama de que o índio era antropofágico, né? Ele comia pedaços humanos, todo mundo morria de medo de vir para o Brasil. Tá? O sujeito vinha para cá, sem família, sem mulher. Os nobres que vieram para cá eram na casa de 14 famílias, pegaram as capitanias hereditárias. Das 14 capitanias, as que vingaram, foi ali São Vicente, que hoje é São Paulo, Pernambuco, e se eu não estou enganado, Bahia. As outras 11 não vingaram. Então o sujeito que veio para cá com a esperança de enriquecer, quebrou a cara. Aí tinha duas opções: ou ele voltava para Portugal e ficava lá passando vergonha na frente dos patrícios, ou ele continuava aqui para não passar vergonha lá. Então aí você tem, ó, Que genética. pessoas submissas, isolados sociais, certo? Você tem pessoas que têm carência afetiva, essa matriz genética dos negros africanos, e você tem pessoas loucas por causa de dinheiro, que é o português. Essa ideia dinheirista do Brasil veio da matriz portuguesa. Quando eu falo ideia dinheirista, não é que ela é positiva, né? Porque se você for analisar, todo mundo fala assim: Felipe não vai ficar bravo comigo. Petrobras desviou 88 milhões ou bilhões? Foi bilhões, né? Foi 100 e tantos milhões, né? Estão roubando a gente, né? Aí você vê lá a tragédia em Mariana, a gente fala assim: olha quantos milhões que não vai gastar para refazer aquela cidade. Ou seja, o brasileiro pensa tudo em termos de dinheiro, só se incomoda quando dói no bolso. Só que o risco de um controle populacional, o brasileiro não preocupa. O brasileiro não preocupa de morrer 60 mil brasileiros por ano no Brasil, em tempos de paz. Tá vendo? A gente põe lá no Facebook a fotinha com a cara da bandeira da França, sensibilizado como morreu 150 franceses lá. Né? Só que não preocupa com os que morreram em Mariana ou lá na Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul. Então a gente tem essa mania de pensar em termos de dinheiro. É por isso que a gente não consegue ganhar nenhum dinheiro. Enquanto a gente está focado no dinheiro, a gente esquece do resto. Às vezes é o mais importante. Né? Também. Deixa eu só te dar o embasamento teórico disso que eu estou falando, né? Porque a gente fala assim de índio, negro e português, dá a impressão que é muito utópico. Você fala assim, não, mas o Simon está viajando. Em 1º de dezembro de 2013, um sujeito chamado Kerry Hessler, ele é um psiquiatra e neurobiólogo da Emory University. Ele publicou uma pesquisa dizendo que os traumas emocionais, eles são passados de pai para filho geneticamente. Geneticamente. Lembranças positivas ou negativas que os seus avós tiveram estão gravadas no seu DNA. A boa notícia é que isso é só para 2 gerações, né? Então isso só funcionaria se a personalidade das pessoas que conviveram com os nossos avós também fosse assim. Aí a gente chega na década de 70, na tese de doutorado de um sujeito chamado Dante Moreira Leite, psicólogo da USP. Ele escreveu um livro chamado O Caráter Nacional do Brasileiro. Será que os brasileiros que conviviam com os nossos pais e avós tinham essa herança genética
conformada? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Provavelmente. Então, vamos tirar a prova dos 9. Vou ler para vocês na íntegra. Falando sobre essas características psicológicas do brasileiro, o Dante Moreira Leite cita em ordem: apático, sem iniciativa, desanimado, imitação do estrangeiro na vida intelectual, abatimento intelectual, irritabilidade, nervosismo, hepatismo, talento precoce e rápida extenuação, desequilibrado, mais apto a queixar-se do que a inventar, mais amigo dos sonhos e das palavras retumbantes do que de ideias cientificamente comprovadas. Percebemos claramente qual é o esquema implícito do caráter nacional. A vida econômica é determinada por fatores psicológicos. Estes, por sua vez, são determinados pela história, mas podem ser reformados pela intervenção também psicológica. Como esta intervenção é impossível, o povo está estagnado a um permanente atraso. Em outras palavras, este aqui continua sendo o caráter nacional do brasileiro hoje. Se a gente mudar, né? Não, se a gente mudar, não. Sabe por quê? Porque a cada 2 gerações você tem a oportunidade de quebrar essa alça emocional, né? Entendeu? Como assim? Sim. Se você mudar a sua história, aquilo que aconteceu com seus pais e seus avós não vai passar para os seus filhos. Porque aí tem 2 situações, né? Se na acomodação a gente foi sendo criado daquele jeito, no conformismo a gente escolhe. Entendeu? No conformismo a gente escolhe pegar a forma. Então a gente é acomodado enquanto cresce. Depois de adulto a gente pode escolher se conformar ou não. Mas o tema da nossa reunião de hoje é como ser ambicioso sem culpa, né? Tá certo? Agora que eu já te desanimei, deixa eu te dar um upgrade, né? Senão como é que nós vamos embora? Simon, então como é que eu posso ser ambicioso sem culpa? Primeira coisa, a gente entender o papel do trabalho na nossa vida, a gente consegue desenvolver uma ambição saudável. Lembra que a gente falou no começo que a ambição é definir um objetivo e se mover livremente em direção a ele? Se você não perder o foco do que é mais importante, você consegue fazer isso. Por que o tema da nossa aula de hoje é ambição, pecado ou virtude? O uso da palavrinha pecado remete a um conceito teológico. Infelizmente, muitas pessoas veem o trabalho, enxergam o trabalho como uma vocação. Só que o próprio uso da ideia vocação é uma voz que chama a ação. É como se você estivesse trabalhando no que você trabalha por um chamado. Na religião, esse chamado quem faz é Deus. E no trabalho. Está vendo como é que esse conceito não faz sentido? O objetivo do trabalho é pagar nossas contas. O objetivo do trabalho não é nos dar realização pessoal. A realização pessoal vem depois, como uma consequência. Mas do trabalho, o que a gente tem que tirar? Condições de sobrevivência. Então, muitas pessoas enxergam a ambição como um pecado, porque elas colocam o trabalho no mesmo patamar da religiosidade. Entendeu? Então, se você coloca o dinheiro no lugar de Deus, você vai ter problema sempre. É claro que cada um tem uma crença, que cada um tem uma religião. Mas quando você faz do trabalho a tua religião, você começa a ter problema. Não vai na ideia do Simon, não. Reflete sobre isso e você vai ver que isso faz todo sentido. Se você colocar o trabalho no lugar que não é dele, você começa a ter problema. Ok? Então a ambição ela só vai ser um pecado
se o seu trabalho, se a sua fonte de ganho substituir ou for colocada acima de Deus. É por isso que a ideia de que o trabalho é uma vocação não é real. Para ser vocação, Felipe, a gente tinha que fazer de graça. Exatamente. Você entendeu? Não, eu faço isso aqui porque é a minha vocação. Você trabalharia nisso de graça? Não, então não é vocação. Entendeu? Então, lembre-se, a ambição só será um pecado se você não colocar o trabalho no lugar certo. Se você não entender que existe alguém acima de você que te mantém vivo, que te protege do controle populacional, que te protege do crime, que te protege da fome, que te protege quando você cai, aí sim você vai conseguir se dar bem. Ok? Simon, mas e aí? Como é que eu faço? Porque, tá bom, sou fruto do meio. Nesse livro, livro 1, quando eu falo da comunicação como arte esquecida, tem uma frase que diz assim: na base de toda mudança de comportamento existe um processo de influência. Vou repetir: na base de toda mudança de comportamento existe um processo de influência. Então, se você quer passar a ser fruto de um meio diferente, você tem que conviver com pessoas diferentes. Você entendeu? Por que é importante as reuniões aqui da UP? Você vai conviver com pessoas que pensam mais ou menos a mesma coisa. Isso te fortalece. Isso te ajuda a pensar de uma forma diferente, da maneira como você quer pensar. O sujeito só desiste do marketing multinível se ele se dispersar. Compreendeu? Se ele estiver junto com pessoas que o apoiam, que o incentivam, que ajudam a vender, que ensinam o cara, que motiva, que trabalha junto, que pega no cotovelo, que vamos, o cara não existe. Agora o sujeito se dispersa. Entendeu? Essa ideia de que na base de toda mudança de comportamento existe um processo de influência, você pode comprovar isso lá com os seus colegas de escola, os colegas de faculdade. O sujeito era super legal, de repente ele virou o braço da viola, virou bicho grilo. Pode observar que tem alguém influenciando o comportamento dele. Okay? Isso também funciona do lado positivo. Então, se você quer desenvolver a ambição como uma virtude que faz você levantar da cama cedo e trabalhar, conviva com pessoas que têm a mesma mentalidade. Caso contrário, você vai nadar contra o corpo. Entendeu? Eu estou escrevendo um artigo sobre a motivação, né? E para você entender a base da motivação humana são 3 coisas, tá? Que é o momento que eu consegui já levantar. Primeira delas, um objetivo traduzido em metas. Um objetivo traduzido em metas. Segunda coisa, foco. E a terceira coisa, força de vontade. Se tiver essas 3 coisas, você vai ser motivado. Você tem um motivo para alcançar. O objetivo, fala de novo, fazendo favor. Falo sim. Objetivo traduzido em meta. Okay? Você está focado. Você não se dispersou. Em terceiro lugar, você está ali com a força de vontade, o autocontrole, trabalhando em cima daquilo. Entendeu? Então, fonte da motivação humana são 3 coisas. Repetindo aqui para o Lucas. Um objetivo pessoal traduzido em metas, foco e força de vontade. Se você quiser colocar entre parênteses autocontrole, também tem o mesmo sentido. Autocontrole é a mesma coisa que força de vontade? Exatamente. Portanto, a ambição só vai ser um pecado se você colocar aquilo que você ambiciona acima daquilo que te mantém vivo.
ok? Porque quando a gente fala acima de Deus, a gente tem que pensar que hoje em dia também, Lucas, tem pessoas que são ateus. Certo? Então, como é que isso aqui se aplica ao sujeito que é ateu? Pense, por exemplo, num sujeito que não acredita em Deus, mas que também descuida daquilo que o mantém vivo. Bom, vou te dar um exemplo. O sujeito só pensa em trabalhar e não para comer. Você concorda que ele está descuidando da saúde? Daqui uns dias ele não vai conseguir nem trabalhar? Então, se você perde o foco daquilo que te mantém vivo, a tua ambição já está errada, independente da tua fé em Deus ou não. Entendeu? Então, coloque isso aí na cabeça. Não é só ser um workaholic, né? É se você colocar aquilo que te mantém vivo em segundo plano, você está ferrado. Muito bem. Lembre-se de que sem a ambição, a roda da vida trava. Você não vai conseguir ser um bom profissional, um bom marido, um bom pai, um bom colega, porque a ambição é aquilo que faz com que a gente corra atrás, com que a gente se movimente em direção a alguma coisa. Simon, ficou uma dúvida: como é que eu faço para definir objetivos, para manter o foco e para ter a força de vontade, o autocontrole, sempre em níveis que me mantenham, trabalhando, que mantenham a minha chama acesa? Nessa próxima reunião nós vamos falar sobre esses 3 pilares da motivação. Isso daqui também já atualiza o que estava escrito nesse livro sobre a questão da ambição e das metas. Então na próxima aula a gente vai dar um salto aqui, Beto Lima. O próximo capítulo seria tratar da comunicação. Como a gente vai fazer isso a partir desse livro aqui, eu já vou pular para metas e aí depois a gente dá sequência em comunicação aqui de lá. Tá bom?